Oi pessoal, tudo bem? Hoje então nesse vídeo a gente vai estudar as decks, tá bom? A gente viu as pilhas, onde a inserção e remoção é feito no topo, tanto a implementação fixa quanto redimensionável, quanto ligada, né, ou encadeada. Elas têm ordem de crescimento constante em todas as operações. Na hora que a gente viu a fila, a gente viu que dependendo, primeiro, a gente vai ter um desperdício de espaço no array, então a gente vai ter que movimentar os elementos para a esquerda, no nosso caso para a esquerda, né, porque a fila está no início, toda vez que o elemento for removido. A gente viu que se a gente mudar o início e o fim de lado, esse problema continua, porque a inserção ela continua constante, a remoção ela passa a ser linear, e a gente viu também que dá para fazer o contrário, deixar a inserção linear e a remoção constante. Só que a gente só joga o problema de um lado para o outro, né? Uma forma de resolver isso é fazer um mapeamento de endereço, que a gente só vai incrementando os dois ponteiros e vai mapeando eles usando o operador do módulo, né? A posição que eu estou no momento, o valor que eu estou no momento, o resto do valor o resto da posição, do valor da posição que eu estou no momento, pelo tamanho máximo do array, né? Só que a gente viu que isso aí também aí geraria algumas implicações lá dentro do código que a gente precisaria resolver, que eu acabei não implementei isso para vocês, mas vocês podem fazer como curiosidade. E uma outra forma seria fazer o encadeamento. É isso? Faltou falar do encadeamento, que depende, se eu mudar a topologia do encadeamento, a gente tem sempre pro próximo, né? Se eu tivesse um encadeamento para o anterior, ou seja, eu entro um elemento e eu aponto para o anterior, na hora de fazer a remoção, mesmo na estrutura encadeada, eu ia acabar com uma ordem linear, porque eu teria que andar até o elemento que está antes do início para poder marcar ele, para ele ser o próximo início. Eu esqueci de falar isso para vocês, tá bom? Mas essa a gente vai enxergar aqui de novo na deck. O que é a deck, pessoal? A deck ela chama fila de fim duplo, ou seja, double-ended queue. Para que ela serve, pessoal? A ideia dela, e vocês vão perceber que na hora que a gente for estudar a lista, a gente vai é, aumentar ainda mais a capacidade dessa estrutura, que é, enquanto na fila as operações, na pilha as operações eram no fim, e na fila a inserção era no fim, a remoção era no início, na deck a gente vai poder fazer inserção e remoção, tanto no início quanto no fim. Então isso implica que se eu precisar de uma fila e eu tiver a implementação de uma deck, eu consigo usar a deck para simular uma fila. E a mesma coisa para pilha. Se eu tenho implementação, se eu tenho uma deck implementada, eu posso usar uma deck, instanciar uma deck e usar ela como pilha, tá certo? Então a deck é denominada fila de fim duplo, podendo atuar tanto como uma pilha quanto como uma fila. É lógico, você vai ter que ter um objeto instanciado para trabalhar como fila e um para trabalhar como pilha, porque se você começar a misturar as operações de um objeto só, aí você já não tem mais uma estrutura de pilha ou de fila, e sim a deck, que aí você pode usar para resolver algum problema que envolva operações no início e no fim, tá bom? Então, como eu já disse, né, envolve inserção e remoção de elementos nas extremidades, tá bom? A DEX são aplicadas em todas as situações em que pilhas e filas são usadas para resolver problemas, além, é lógico, né, dos problemas que você precisa, talvez, operar tanto no início quanto no fim da estrutura. Aí você usa uma deck também, tá bom? A gente vai estudar 4 implementações, a gente vai aumentar uma implementação agora. A gente tem a deck de capacidade física, fixa, que vai ser a mesma história da pilha e da fila. A deck redimensionável, a mesma coisa. E a estrutura encadeada simples. Qual que é o problema aqui? A gente vai ver que, independente da forma que a gente estruturar, como os nós estão ligados, a gente vai sempre tornar uma operação linear. Tá bom? Sempre uma operação vai ter crescimento linear. Enquanto três vão ter crescimento constante, uma vai ter linear. E para resolver isso, a gente vai aplicar encadeamento duplo. Então, ao invés de um nó ter só um ponteiro ou para o próximo ou para o anterior, ele vai ter duas mãozinhas. Ele vai segurar o próximo e o anterior, tá bom? Para a gente aumenta o consumo de memória para diminuir o consumo de tempo. Sempre essa dualidade, né? Vocês devem ter visto com o professor Breno. Eu melhoro o meu crescimento, né? Deixo ele mais baixo do ponto de vista de tempo, normalmente eu vou estar ocupando
não sempre, né? Mas dependendo do que você está resolvendo, normalmente você vai usar mais memória e o processo inverso é o contrário. Eu quero diminuir o meu uso de memória ou uso qualquer tipo de armazenamento, o meu algoritmo normalmente vai tomar mais tempo, ele vai levar mais tempo para executar. A gente já vai ver isso acontecendo nessa estrutura. A API dela é um pouco maior, porque agora eu posso inserir e remover do início e do fim, olhar o que tem no início e no fim e remover do início e do fim, tá? A API aqui, desculpa, diagraminha de classes. Então eu tenho a interface da deck. Esses desenhos aqui, pessoal, da ferramenta que estava selecionada no momento, tá bom? Eu tava com o mouse aqui em cima. Esse amarelinho, esse verdinho aqui, tá? Então não se preocupem com isso não. A ferramenta que eu uso para o ML ela chama Astah, A-S-T-A-H, tá? É a melhorzinha assim das gratuitas, né? Ela tem a versão paga também. Ferramenta ML gratuita é complicado, né, gente? São muito bugadas, né? Mas tudo bem. A Asta ela é legalzinha. Então, a deck, tô conferindo se eu tô gravando, ó, tô editando o vídeo anterior que eu falei uma besteira lá no fim, cortei e regravei. Então, capacidade fixa, o array redimensionável, a ligada com um encadeamento só e a com duplo encadeamento, duplamente ligada, encadeamento duplo, tá? Então, capacidade fixa, pessoal. Aqui, gente, eu não vou ficar sofrendo muito não, tá? Eu vou passar, vamos dar uma olhada no código e a gente pode ir pensando nisso aqui. Então, capacidade fixa. Como é um array, eu vou assumir que o início ou ele está na posição 0 ou ele está na posição final. A gente vai seguir a mesma ideia que a gente seguiu na fila. O início está na posição 0 e o fim vai crescendo para a direita. O que acontece agora que a gente está trabalhando com a deck, que a gente pode fazer operações tanto no início quanto no fim. Se eu for fazer um add last, a operação ela é o quê? Constante, porque a minha fila, a deck ela está crescendo para cá. Então, insira um elemento, insira um próximo, insira um próximo, insira um próximo, insira um próximo. Certo? Inserir valores aqui. Para eu fazer o remove last, que lá na fila a gente estava chamando aqui de enfileirar, que esse aqui seria o desempilhar na pilha, é só eu salvar esse elemento e mover o meu ponteiro do fim para cá. Então, essa é constante e essa é constante também. O problema é agora, pessoal, se eu quiser fazer inserção e remoção no início. Porque se eu quiser fazer inserção no início, eu vou ter que mover todo mundo, mover todo mundo para a direita, para eu liberar esse espaço e fazer inserção. E então, o add first, ele é linear, dependendo do tamanho da deck. E o remove first, ele é linear também, porque para fazer a remoção, que aí seria igual desenfileirar, eu tiro esse elemento e eu tenho que mover todo mundo para a esquerda. Então não resolve muita coisa. Posso fazer um mapeamento de endereços aqui igual na fila? Posso também, só que agora eu tenho que pensar em dois ponteiros, né? Muito bem. A versão com redimensionamento é a mesma história. Eu continuo com esse problema em uma das extremidades. Poderia mudar como isso é organizado? Poderia, só que eu só estou jogando de novo o problema de um lado ou de um lado para o outro, tá bom? O redimensionamento funciona da mesma forma aqui na pilha e na fila. Cheguei na capacidade máxima, eu dobro. Cheguei num quarto da capacidade, eu divido pela metade. Bem, então vamos tentar resolver esse problema, né, dessas operações que estão lineares aí numa das extremidades. Uma forma de tentar resolver seria fazer a implementação encadeada, que vai seguir a mesma história da fila. Então eu tenho próximo, ou seja, se eu tiver uma deck aqui com 4 elementos e eu tiver ponteiros para o próximo,
Vejam só, olha agora o problema. Com capacidade fixa, a gente tinha, ó, vamos pôr aqui, ó, add first, add last, remove first, remove last. No add first, eu tinha que mover todo mundo para a direita para dar espaço. Então lá, eu não vou pôr o E, só vou pôr o crescimento. Era linear. O add last, ela era constante. O remove first era linear, porque eu tinha que mover todo mundo para esquerda depois de fazer remoção. E a inserção no fim, ela era linear. Aqui que vai acontecer? Se eu quiser fazer inserção no início, é só eu alocar um novo nó, falar que o próximo dele é esse cara e mover para cá. Então, o add first, nesse caso, constante. O add last, aqui a gente mudou o nome dos ponteiros, tá, gente? É first. Ah, por que você fica mudando, pessoal? Para seguir a nomenclatura que está na estrutura, tá? Mas a ideia é a mesma. Add last, insiro, falo que o próximo do fim é o cara que entrou e movo o last para cá, certo? Então ela é constante também. Agora a remoção. Remove first. Para eu remover do início é fácil, não é? Esse cara aqui vai sair, eu marco ele com o temporário, movo o primeiro para cá, isso aqui vai embora, e desligo o próximo do tempo. Então ela é constante também. E o remove last? Aí é um problema. Por quê? Não tem como eu, a partir do último, chegar no anterior dele. Então eu vou ter que, a partir do primeiro elemento do first, marcar ele e com um ponteiro, com uma referência aqui, eu vou ter que ir andando para a direita até chegar no elemento que precede o last, para aí sim eu poder mover o last para cá, salvar o que está aqui, mover o last para esse aqui, porque eu vim andando, certo? E depois desligar. Então, o remove last, ele passa a ser linear. Ah, tá, mas então, melhoramos um pouco. Uma das operações aqui que era linear passou a ser constante, que é o add first. Mas ainda não resolvemos tudo. Muito bem. E se ao invés de ter um ponteiro para o próximo, eu tiver um ponteiro para o anterior? Ou seja, estou querendo dizer o seguinte. Se eu tiver algo desse tipo aqui, vou chamar de previews. Eu tenho first aqui e eu tenho last aqui. Muito bem, fazer inserção no início, crio um novo nó, falo que o próximo do início é esse cara que criou e movo o início. Legal. Linear. Inserir no fim, mesma coisa. Insiro um elemento aqui, falo que o próximo dele é o último, falo que o último é ele. Legal. Eu falei linear aqui, né, gente? Desculpa. Constante. Constante aqui também. Agora, olha só, remover do início, o problema que eu tinha que andar na estrutura para remover do fim, eu vou ter para remover do início. Por quê? Não tem como eu voltar um elemento para eu poder depois desligar e falar que esse elemento é o começo novo, que eu estou voltando. Então, eu vou ter que andar do fim para o início, até no elemento que precede o cara que vai ser removido, para eu poder fazer os reapontamentos. Então, aqui eu vou ter problema. E aqui passa a ser linear, porque na hora de eu remover, eu consigo mover o last para cá direto, porque eu tenho um ponteiro do próximo, e depois eu posso fazer o desligamento, né? Marco com o tempo, igual a gente fez aqui, só que na outra extremidade. E esse aqui passa a ser... Opa, muito bom. Passa a ser constante. Bem, mudar ponteiro para o próximo anterior não resolveu. Mudar as extremidades não resolve também, é fácil de enxergar isso, né? Então, a gente passa a pensar numa estrutura com encadeamento duplo. Então, cada nó ele vai ter o ponteiro para o próximo, end next, e um ponteiro para o anterior, que é o nosso previous.
Pessoal, eu estou fazendo a API em inglês, apesar de ser mais difícil de entender, porque a gente fica chaveando entre português e inglês e os nomes, aqui, por exemplo, P daria ideia de próximo, mas é previous que é anterior. Eu estou fazendo isso porque a implementação vocês vão achar em inglês, tá? Então, esse aqui é o first, esse aqui é o last. E agora que são elas? Vamos pensar nas operações. O add first. Como que o add first funciona? Eu vou inserir no início. Então, eu tenho que alocar um novo nó, falar que o próximo dele é o first, falar que o anterior do first é o cara que está entrando, e aí sim mover o first. Certo? Quantas operações? Uma, criou, pontou para cá, moveu. 4 operações, sempre isso, sempre constante. Fazer inserção no fim, mesma coisa. Aloco um novo nó, falo que o anterior dele é o último, falo que o próximo do último é o cara que entrou e movo o último. 4 operações também. Então, o add last, ele é odd 1 também. E a remoção? Agora, a remoção, eu consigo chegar, para remover do início, eu consigo chegar no cara que está antes dele, no próximo dele, na verdade. E para remover do fim, eu consigo chegar no cara que está antes dele, no anterior. Então, para fazer a remoção, eu marco ou esse, tanto faz. Na verdade, nem precisa marcar, olha só. Porque se eu tiver assim, ó, o que tem para cá não importa. Eu tiver no first aqui, o que eu posso fazer? Eu posso falar que, olha só, que first.next.previous igual a nulo. Então, eu desmarco aqui. Posso, não posso mover aqui direto, não, peraí. Dependendo da ordem aqui. Se eu desligar aqui, depois eu não consigo fazer isso aqui, certo? Então, como que é a ordem mesmo? Dá para ir direto. Pera aí, gente. A Aurora tá chorando, acaba o raciocínio fica meio prejudicado. Eu ativei um controle de ruído aí no OBS, então acho que o barulho externo melhorou um pouco. Estou com o ventiladorzinho ligado aqui. Então, olha só, encadeamento duplo agora, ó. Cada nó tem o próximo e tem o anterior. Fazer inserção no início, fazer inserção no fim. Agora, o pique, né, pessoal, que é pega o valor que está no início, pega o valor que está no fim. E o remover do início, que é o que a gente estava fazendo lá. Então, ó, eu já movo, tá bom. Então, ó, vou fazer a remoção. First está aqui. Eu movo o first para cá. E aí, eu consigo, vindo first, previous, next, desliga, que é o que está aqui. E o first.previous, então esse nó fica solto, não precisa marcar como temporário. E eu já tenho, lógico, eu salvei isso aqui para remover antes, né, para poder retornar na remoção, porque eu quero saber o que está ali dentro. E eu já movi o first para cá. E a mesma coisa para o last. Vocês vão ver que é o reflexo dessa aqui. Olha lá, o last previous. Então, eu falo, movo o last para a esquerda primeiro, aí o next previous, que é esse ponteiro que eu usei para voltar, marco como nulo, e o próximo eu marco como nulo também, tá bom? Aí eu desliguei os dois elementos. Fazendo isso, eu torno tanto add first, add last e as outras duas de remoção, remove first, passa a ser linear, constante, remove last, desculpa a letra, tá, gente? Constante também. Tudo bem? Então, pessoal, a gente andou tudo isso para chegar a essa conclusão, que mexendo no encadeamento, a gente consegue, fazendo um encadeamento duplo, na verdade, né, a gente consegue tornar as 4 operações nas extremidades constantes, ao custo de aumentar um pouquinho o consumo de memória, porque agora cada nó tem 2 encadeamentos, né, tem 2 referências. Tudo bem? A gente vai ver na próxima aula, que é a última estrutura linear, que é a estrutura de lista, que aí seria a estrutura mais geral de todas, que a gente pode usar uma lista para simular pilha, fila, deck, além das operações de lista, que a gente vai poder fazer inserções no meio da estrutura.
nas extremidades e dentro da estrutura também. Eu vou poder inserir elementos no meio, vou poder tirar elementos do meio, vou poder trocar elementos que estão no meio. E aí a gente não vai ter muito como escapar, porque a gente, se fizer a implementação fixa, a gente vai ter que mover os elementos a partir da posição que a gente vai inserir para a direita ou para a esquerda. Na verdade, para a direita, do jeito que a gente vai fazer. Para fazer a remoção, a gente vai ter que mover os elementos a partir do elemento que vai ser removido para a esquerda. A estrutura encadeada não vai resolver também, porque a gente vai ter que andar ou da direita. A gente normalmente vai andar da esquerda para a direita, não tem problema, ou pode ser da direita para a esquerda, o caminho menor, né? Ah, eu tô mais para o lado esquerdo, então ando da esquerda para a direita, eu tô mais para o lado direito, ando da direita para a esquerda, mas isso no final das contas não vai fazer muita diferença. A gente vai ter essa operação linear para mexer no meio da lista, isso não vai resolver muito, tá bom? Mas também aí não tem muito como escapar, porque a lista normalmente a gente quer a ordem dos elementos que foram inseridos, tá bom? Mas isso é assunto para a próxima aula. Então, pessoal, vocês deem uma estudada, tá? O projeto ele já está inserido lá no GitHub, vocês podem baixar. Hoje de noite também, se tiver alguma dúvida, hoje é quinta, né, que eu estou gravando, a gente pode resolver no plantão, tá bom? Eu acho que eu falei tudo. Aqui são as perguntas, né, que a gente tá fazendo aí em cada implementação. E não tem exercício essa semana de novo, tá bom, pessoal? A gente vai deixar para fazer aí uma avaliaçãozinha, talvez um pouquinho mais para frente, tá bom? Então é isso aí, gente. Eu mexi aqui, depois eu preciso ver o que foi que eu mexi. E eu vou salvar e vou atualizar lá no Moodle para vocês. Tá bom, gente? Então é isso aí. Valeu aí, até mais. Tchau.